Deixa eu mostrar para você aqui uma passagem bíblica muito importante. Se você puder aí, abra sua Bíblia no Evangelho, né? No Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16, verso de número 24 a seguir. A Bíblia diz assim, ó, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, escute bem, ele falou isso para os seus discípulos, e eu tenho certeza que você é um discípulo de Jesus. Independente de quem você venha a ser, você é um discípulo de Jesus, você está no anseio de aprender com ele. Então, olha o que ele disse. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha isso. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Verso 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Isso é muito forte, isso é muito profundo, estas palavras que vêm da parte do Criador, do Machia, do nosso Senhor Jesus. Escute o que eu vou dizer para você aqui. Aqui na Terra, existe em todas as nações uma moeda que faz com que você venha ter o direito de comprar, de adquirir, automaticamente de fazer a vida fluir. Então, por exemplo, o que faz a vida fluir aqui na Terra, o que faz o desenvolvimento acontecer é a moeda de troca, né? É a moeda de troca. Antigamente, a moeda de troca que existia era alimentos, era animais, né? Então a pessoa ela dava alguma quantidade de alimento em troca de um animal, né? E assim sucessivamente. As pessoas faziam trocas. Essa era a moeda que circulava. Depois foi evoluindo e aí surgiu a moeda em espécie, né? A nica, né? A moeda em papel e assim sucessivamente. Hoje em dia, as pessoas muitas das vezes nem pegam nas mãos a moeda em espécie porque o dinheiro já está sendo circulado de uma forma digital. Porém, aqui na Terra, para você fazer a vida fluir, você precisa de dinheiro. Sem dinheiro, a vida não flui. Sem dinheiro, você não come, você não bebe, você não paga aluguel, não paga água, não paga luz, não tem gasolina no carro, não tem comida para os filhos, enfim. Sem dinheiro, a vida não flui aqui nesta terra. Então, cada país tem uma moeda de troca. O Brasil tem o real, né? O Paraguai tem o Guarani, a Venezuela tem o Bolívar, né? A Argentina, o peso argentino, Estados Unidos, o dólar. Na Europa, boa parte da Europa é o euro, sabe? No Japão, o iene, em Israel, o shekel, né? E assim todos os países têm a sua moeda, o franco suíço na Suíça, e todos os países têm a sua moeda de troca. E quando nós falamos de mundo espiritual, quando nós falamos das coisas de Deus, existe também uma moeda de troca. O mundo espiritual funciona também com uma moeda de troca. E aí, quem sabe, você me pergunta, o que seria a moeda de troca no mundo espiritual? No mundo espiritual também funciona, porque tudo que existe aqui nessa terra é um espelho, é um reflexo do que acontece no mundo espiritual. Então, tudo que você vê com os teus olhos aqui, nesse mundo físico, é um reflexo do mundo espiritual. Tudo que é materializado, um dia foi algo espiritual que Deus permitiu se materializar. Eu, você, nós, um dia nós estávamos no mundo espiritual. E Deus, então, pela sua bondade, decidiu permitir nós vir a esse mundo. E essa permissão materializou a nossa presença aqui nessa terra. Então, tudo que tem aqui na terra
é algo que foi manifesto, é um exemplo do mundo espiritual. E a moeda de troca, que é um exemplo que eu estou citando, no mundo espiritual também existe. E aí você me pergunta, o que é a moeda de troca no mundo espiritual? A moeda de troca no mundo espiritual, o nome dela é renúncia. O nome da moeda no mundo espiritual é renúncia. Aqui no Brasil, a moeda é real. Nos Estados Unidos, dólar, como eu estava dizendo. E no mundo espiritual? No mundo espiritual, o nome da moeda é renúncia. Não tem como eu transitar no mundo espiritual. Não tem como eu ter acesso às regiões espirituais. Não tem como eu ser alguém no mundo espiritual sem usar esta moeda chamada renúncia. A renúncia é o que me dá autonomia. A renúncia é o que me dá autoridade. A renúncia é o que me faz ser conhecido, é o que me faz transitar no mundo espiritual. Sem a renúncia, eu não sou absolutamente nada no mundo espiritual. Sem a renúncia, eu sou mais um no meio da batalha espiritual, no meio da guerra entre anjos e demônios. Então, Jesus foi bem claro, passando, né, para os seus discípulos, como nós lemos aqui, dizendo da seguinte forma: se alguém quer vir após mim, se alguém realmente quer trilhar o caminho que eu estou ensinando, se alguém quer fazer a vontade do Pai, se alguém quer realmente ser ascendido, conhecido no mundo espiritual, então você precisa renunciar a si mesmo. Você precisa abrir mão de muitas coisas. Porque se isso não acontecer, então não tem como ninguém ser ascendido no mundo espiritual. Então, o que é a moeda de troca aqui no Brasil? Por exemplo, eu vou dizer no Brasil e no mundo. Quanto mais você trabalha, né, quanto mais você se disciplina no tocante a não gastar o seu dinheiro com bobagens, quanto mais você trata esse lado seu financeiro com responsabilidade, mais você tem chance e probabilidade de viver uma vida econômica tranquila, de viver uma vida econômica tendo acesso a tudo aquilo que você quer. Então você trabalha, você é uma pessoa que economiza, não gasta dinheiro com bobagem, não gasta dinheiro com vícios, não gasta dinheiro naquilo que desagrada a Deus. Então a tendência, com o passar dos dias, é você ter um montante de dinheiro para ter um bom carro, para ter uma boa casa, para se alimentar bem com a sua família, para se vestir bem, para fazer uma viagem, enfim, para morar bem. Tudo isso é fruto do trabalho, porque você administrou, né, a sua maneira, a sua moeda de troca que você recebeu em troca do seu trabalho. No mundo espiritual é da mesma maneira. Quanto mais eu administro esse detalhe chamado renúncia, mais eu vou avançando no mundo espiritual, mais eu vou sendo conhecido, mais eu vou sendo ascendido ao ponto que chegará um momento que anjos e demônios saberão quem sou eu. Chegará um instante da minha vida que anjos e demônios saberão quem eu represento e quem eu sou no mundo espiritual. É por isso que tem pessoas que quando entra na batalha espiritual, quando vai orar por alguém endemoniado, por alguém enfermo, por alguém que está perturbado, a pessoa ela não tem autoridade. Ela não é autoridade no mundo espiritual. Então a pessoa ora, grita e se descabela e faz toda aquela bicagem, aquele agito todo e nada acontece. Por quê? Porque embora a pessoa está orando, está gritando, está fazendo todo aquele barulho, no mundo espiritual ele e ela não é nada. E não é nada por quê? Porque a pessoa ela não renuncia, ela não tem essa moeda de troca, ele não tem essa credibilidade diante do mundo invisível. O que me traz credibilidade diante do mundo invisível é a minha renúncia. Pastor, explica para mim melhor sobre essa questão da renúncia. Escuta o que eu vou te dizer. Todos os dias que você
acorda, diante de você vai surgir propostas, oportunidades, tentações, momentos para você abraçar aquilo que não te leva a nada e momentos para você simplesmente renunciar àquilo que te atrapalha. Então, quando as propostas vêm sobre a minha vida e eu renuncio a essa proposta, o Senhor começa a me olhar, a me ver com bons olhos e com outro olhar, e o próprio mundo espiritual me vê com outro olhar. Então vem a proposta, deu um exemplo, a proposta de eu contar uma mentira. Contar uma mentira para mim ganhar vantagem. E eu não conto a mentira. Eu uso e pratico a verdade. Então, essa renúncia de não mentir já vai me credibilizando. Logo ali na frente, eu tenho a oportunidade de colocar a mão e de ter um dinheiro ilícito. Eu renuncio a esse dinheiro ilícito. Eu automaticamente vou tendo credibilidade. Logo mais um pouquinho, vem uma proposta para mim cair em pecado. Eu resisto o pecado e saio fora e não alimento aquilo. Então, ao cabo do dia, eu pratiquei várias renúncias. E essas várias renúncias, aparentemente, se for contabilizar baseado nos sentimentos carnais, vai dizer o quê? Você foi bobo, você foi um besta, você agiu como uma pessoa boba, porque todo mundo está fazendo isso, todo mundo está vivendo isso, só você está rejeitando e renunciando isso. Então, aos olhos humanos, essa é a fala, esse é o comentário. Porém, diante do mundo espiritual, o teu nome acendeu um pouquinho lá. Tava, sabe, aquela lâmpada, quando a energia está fraca, que ela fica oscilando, então o seu nome estava bem apagado. Essa renúncia gerou uma claridade no seu nome. Aí no outro dia você levanta pela manhã e você levanta decidido, vou abrir uma campanha de jejum. Vou fazer 3 dias de jejum na presença de Deus. Aí você renuncia àquilo que é direito seu. Porque uma coisa é eu renunciar o pecado. Quando eu renuncio o pecado, o meu nome é acendido no mundo espiritual com um volume. Mas quando eu renuncio aquilo que não é pecado, mas eu renuncio simplesmente para agradar a Deus, isso é mais forte do que renunciar ao pecado. Aí você pode me perguntar, mas como assim? Me explica. Uma coisa é eu renunciar uma proposta de uma mulher que quer prostituir comigo. Uma coisa é eu renunciar uma proposta de colocar a mão no dinheiro ilícito. Uma coisa é eu renunciar uma proposta de ser uma falsa testemunha contra uma pessoa. Eu estou renunciando o próprio pecado. Eu estou resistindo ao pecado. Você está conseguindo entender? E há uma agir de Deus, uma resposta de Deus sobre a minha vida diante dessa renúncia. Mas quando eu renuncio, por exemplo, o meu direito de comer e beber, eu estou renunciando a algo que não é pecado. E eu renuncio isso por amor a Deus. Isso se torna mais forte do que eu renunciar ao pecado. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo da parte de Deus para a sua vida? Você tá, como diz a gíria popular, você está conseguindo pegar a visão? Perante os olhos de Deus, diante do mundo espiritual, a renúncia de um jejum se torna mais forte do que a renúncia de uma tentação e de um pecado. Por quê? Porque a renúncia de um pecado, eu serei recompensado porque eu resisti a algo que Satanás está me propondo. Mas quando eu renuncio à comida e à bebida para estar em jejum na presença de Deus, aí, meu amigo, a glória é dobrada. Por quê? Porque eu estou renunciando a algo que é meu direito. Eu tenho o direito de almoçar. Deus me deu esse direito. Eu tenho o direito de tomar o café da manhã. É meu direito. Eu tenho o direito de, nesse intervalo de café da manhã e de almoço, comer uma fruta, tomar uma xícara de café, tomar um chá. Você está entendendo? Tomar um suco é meu direito. E eu, dentro desse meu direito, eu voluntariamente digo, não vou comer e beber. Eu, dentro desse meu direito, digo, não vou me alimentar, vou ficar com fome, vou renunciar àquilo que é meu direito, porque eu quero algo maior. Eu quero algo muito maior, que não é palpável, que não é, sabe, colocar das mãos, é algo que vem do alto céu. Quando, meu amigo, você faz isso,
O mundo espiritual, ele faz assim, ó, diante dos seus olhos, ele se abre. Por isso que o jejum é a atitude mais espiritual que um homem e uma mulher possa praticar na face da terra. Escuta o que eu estou dizendo para você. Não existe uma atitude sua, minha ou de qualquer ser humano que seja mais espiritual do que um jejum. Aí você me diz, pastor, a oração. Meu amigo, a oração é uma fala. É uma fala. Você está falando com Deus. É normal. Você está falando com Deus. Pastor, examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras, muitos examinam e muitas vezes não está nem entendendo. Porém, o jejum, ele é algo tão espiritual que ele nos desconecta da terra. A única coisa que prova que eu sou um terráqueo, a única coisa que prova que eu estou aqui nessa terra é a minha fome. A comida e a bebida prova que eu estou aqui nesta terra. Quando uma criança nasce, escuta isso, quando uma criança nasce, essa criança, ela pede carinho, essa criança, ela pede um berço confortável. Quando uma criança nasce, qual é a primeira coisa que essa criança pede? Tenta me ajudar aí com ditado, com esse raciocínio. Qual a primeira coisa que uma criança pede quando nasce? Mesmo sendo inocente e inconsciente. Qual o primeiro pedido de uma criança? Como diz a Carmen Maia, o jejum é a bomba atômica no mundo espiritual. Não tem para ninguém. Não tem para absolutamente ninguém. Me ajuda aí. O que uma criança pede quando ela nasce? Ela pede um pai rico? Uma mãe rica? Ela pede para morar num triplex? Está aqui a resposta, Aldeci deu. Comida. A Pá França escreveu, Sansão Nunes escreveu. Comida. A criança, ela não quer saber se ela vai vestir uma roupa boa ou uma roupa ruim, se alguém vai colocar ela no berço ou se vai colocar ela no chão, se ela vai embora, né? Se ela vai embora num carro importado ou se vai embora a pé. Ela quer comida, ela quer o leite que está no peito da mãe. Quem ensinou para essa criança que pegar no peito da mãe e chupar vai sair comida? Quem ensinou para essa criança se ela acabou de nascer? Quem que falou para essa criança que se ela pegar no peito da mãe e começar a sugar, vai sair comida para encher a sua barriga? Quem deu essa aula para essa criança que tem alguns minutos que nasceu? Essa criança não tem meia hora que nasceu. Ela já sabe que se pegar ali, começar a sugar, começar a chupar, vai sair comida, vai encher a sua barriga. Quem ensinou isso para essa criança? O próprio Deus, nos diálogos que ele tinha com essa criança no ventre da mãe. Quando a criança está no ventre da mãe, que ela começa a dar risada lá dentro do ventre da mãe, você acha que a criança está rindo para a placenta? Você acha que ela está sorrindo para a água que está dentro da placenta? Ela está sorrindo para quê? Aquele sorriso, ela está conversando com Deus. O Pai Todo-Poderoso está ensinando para ela, ó, quando você sair, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar no peito da tua mãe, tá? Que ali vai ter comida para você. E outra coisa, cuidado com o pecado lá fora. Cuidado com as coisas erradas. Se você mentir, olha, vai ter consequência. E ó, saiba de uma coisa, toda vez que falarem não para você, é porque significa coisa errada. E aí muitas das vezes você vê a criança no ventre da mãe chorando, outras das vezes nos exames aparece a criança sorrindo. Mas por quê? Está rindo com Deus, está chorando de ser repreendida por Deus. Ali está sendo ensinado para aquela criança todo o processo que vai acontecer aqui fora. E a primeira coisa que acontece quando a criança vem para fora é o quê? Pegar no peito da mãe e encher a sua barriga. Por quê? A prova que essa criança está no mundo é a sua fome. É a barriga cheia de alimento. Quando essa criança cresce e ela vai partir para a eternidade de volta, a primeira coisa que a pessoa perde é o quê? O apetite. Quando uma pessoa está prestes a morrer, a primeira perda que a pessoa tem é a fome. A pessoa que está moribundo, prestes a morrer, ela não tem fome, ela não tem sede. Quando a pessoa, você vai no hospital e aí você oferece comida para alguém que está mal, ela vai dizer o quê? Deus me livra do cheiro de comida.
O cheiro de comida está me dando ânsia de vômito. O cheiro de comida está me dando náusea. Então eu tomo água. Não, não quero água. A água está com cheiro ruim. Mas por que disso? Porque assim como quando chegamos nesse mundo, o que prova que nós estamos aqui nessa terra é a comida, quando nós estamos para ir embora deste mundo, o que prova que nós estamos deixando essa terra é a ausência da fome também. E quando eu voluntariamente abro mão, né? Abro mão desse meu direito de comer e beber, meu amigo, eu estou, sabe, abraçando algo muito grande no mundo espiritual. Eu estou abraçando algo muito gigantesco no mundo espiritual, que é muito maior do que eu renunciar simplesmente ao pecado. Quando eu renuncio aquilo que é do meu direito, eu estou renunciando a algo que é maior do que renunciar ao pecado. Porque o pecado não é um direito, o pecado é uma tentação. O pecado é uma proposta do diabo. O pecado é algo que, quando eu resisto, eu simplesmente estou cumprindo um papel de obediência à palavra de Deus. Agora, a renúncia por aquilo que é do meu direito, meu amigo, isso é grande demais. Eu renuncio o meu sono, que é um dos melhores no horário das 3 horas da manhã, para dobrar o meu joelho e orar. Olha que renúncia. Olha o tamanho da renúncia. Eu renuncio o meu descanso. É direito meu o descanso. Deus me deu esse direito de descansar. Está na Bíblia. E eu pego esse direito que é meu e digo, não vou fazer uso dele. Eu vou orar. Vou dobrar os joelhos e conversar com o Criador. Você consegue compreender? É meu direito eu simplesmente sair por aí, passear, ter os meus entretenimentos com a minha família. É meu direito. E eu pego esse meu entretenimento, que é direito meu, e digo, não quero. Vou me dedicar a examinar as Escrituras. Vou me dedicar à palavra de Deus. Eu quero conhecer mais do Senhor. Então, quando eu renuncio àquilo que é do meu direito, então eu começo a ser acendido no mundo espiritual, ao ponto que no meio das trevas, eu me torno uma luz florescente. No meio da escuridão, no meio da negritude, demônios e anjos olharão para mim e verão que eu sou o diferencial na face da terra, que eu sou como um vagalume no meio da escuridão. Que eu sou, sabe como aquele vagalume que sai no meio da escuridão piscando, voando? E ali existem vários outros tipos de insetos, mas o único que está brilhando é o vagalume. No meio da escuridão, nenhum outro inseto aparece, a não ser o vagalume. Assim é neste mundo. Neste mundo, no meio da escuridão de pecados que esse mundo tem, o único e a única que aparece é o homem e a mulher, que tem essa moeda de troca chamada renúncia sobre a sua vida. É por isso que nós estamos todos os meses, no decorrer de todas as lives, te incentivando a você jejuar, te incentivando a você renunciar. Por quê? Porque quando você jejua, o maior beneficiado é você. O maior beneficiado não é simplesmente, o pastor está mandando jejuar, ele não sabe o tamanho da minha luta, do meu problema. Não sou eu que sou beneficiado no seu jejum. Eu sou beneficiado no meu jejum. Quando você jejua, beneficiado é você, é as pessoas que te cercam, são as pessoas que te rodeiam, é a tua saúde, principalmente a tua vida espiritual. Por quê? Porque a moeda de troca no mundo espiritual é a renúncia. Quanto mais você renuncia, mais você é ascendido no mundo espiritual. Deixa eu mostrar para você aqui uma passagem bíblica, para você entender o que causa a falta de renúncia. Você está entendendo? Olha isso daqui. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar isso aqui. Deixa eu te mostrar essa passagem, que isso daqui vai ser o detalhe para você entender o que eu estou te falando. Atos capítulo 19, vamos lá. Atos 19. Vamos ler aqui a partir do verso 13, 14, né? Para você entender. Deixa eu te mostrar aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Atos 19, deixa eu pegar aqui a partir do verso 13, 14. Deixa eu ver.
Do verso 13. Lembrando a todos que estão nos acompanhando que o Ministério Milagres Extraordinários, que Deus ele me deu essa chamada, esse ministério há cerca de mais de 15 anos atrás, ele me deu quando eu orava e buscava, e ele me deu em cima deste versículo aqui, ó. Então, foi em cima desse versículo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Em outras passagens está dizendo milagres extraordinários. Foi daí, desse versículo, em uma madrugada de oração, que há 15 anos atrás nasceu o Ministério Milagres Extraordinários. Mas não é isso aqui que eu quero ler, não. Eu quero mostrar para você o verso de número 13, o que causa uma pessoa não, renunciar, não ter o nome aceso no mundo espiritual. Olha isso aqui. Atos 19, verso 13. E algum dos exorcistas judeus ambulantes tentava invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus Cristo, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Verso 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Verso 16. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nu e feridos, fugiram daquela casa. Olha isso daqui. Olha isso. Isso aqui é importante você entender essa passagem aqui, ó. Respondendo o espírito maligno, disse, olha o que está grifado: conheço a Jesus, vírgula, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O que nós aprendemos com isso daqui e o que o próprio diabo, nessa fala dele, mostra e ensina para nós? Porque até a maneira que o diabo age na face da terra, se você observar com os olhos espirituais, você aprende. O que nós aprendemos aqui? Que não basta só o nome de Jesus para mim ter autoridade para expulsar demônios. O meu nome tem que ser conhecido no mundo espiritual. Não basta só eu falar no nome de Jesus. O meu nome também tem que ser conhecido. Se o meu nome não é conhecido, eu serei automaticamente envergonhado, como esses 7 rapazes foram. Olha isso daqui, eu vou ler novamente para você entender que não basta só o nome de Jesus. O teu nome, o meu nome, o nosso nome precisa ser conhecido no mundo espiritual. E como que o nosso nome é conhecido no mundo espiritual? A maior maneira do nosso nome ser conhecido no mundo espiritual é a renúncia. A renúncia é a moeda de troca que propaga o nosso nome no mundo espiritual. Olha isso daqui, o verso 14, eu vou ler novamente. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Olha o verso 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus. O diabo foi bem claro: eu conheço Jesus. E eu bem sei quem é Paulo. Olha isso. Satanás conhece quem é Jesus e ele sabia quem era Paulo. Você está entendendo? Aí, ponto e vírgula, vem a pergunta. Olha a pergunta aqui, ó. Olha a pergunta. Olha a prova de que o nome deles não era acendido no mundo espiritual. Olha a prova de que eles não tinham nome no mundo espiritual, de que eles não praticavam a renúncia que dava o direito do nome deles serem acesos lá. E por não serem acesos lá, eles foram envergonhados. Olha aí, ó, tá grifado.
Olha a pergunta que Satanás fez para esses rapazes. Olha a pergunta. Aí você diz assim, pastor, mas o diabo não conhecia esses rapazes, não sabia que eles eram pecador, não sabia que eles eram seres humanos. Sabia. Satanás sabia o nome desses rapazes, sabia onde eles moravam, sabia quem era o pai deles, sabia o que eles faziam. Satanás sabia o que eles mais gostavam e o que eles não gostavam. Os demônios sabiam tudo. Mas diante do mundo espiritual, eles não eram nada. Por que não eram nada? Porque eram pessoas que não tinham o nome acendido lá. E para acender o nome lá, eu repito, a moeda de troca é a renúncia. Renúncia. Sem renúncia, você que está me acompanhando, mais cedo ou mais tarde vai, como eu sempre falo, bater na trave. Sem renúncia, mais cedo ou mais tarde, você vai se encontrar em apuros. Porque é a renúncia que faz o meu nome ser reconhecido no mundo espiritual. É a renúncia que me gera essa grandeza de falar em nome de Jesus e os demônios obedecer. Não é todo mundo que fala em nome de Jesus que demônio obedece. Não é todo mundo que grita o nome de Jesus que todo mundo obedece. Ah, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso na vida daquele que tem credibilidade no mundo espiritual. Aquele ou aquela que não tem credibilidade no mundo espiritual, o nome de Jesus tem o mesmo peso que o José, Maria, Severino, Antônio, Claudinei, Pedro, qualquer outro nome. Se eu não tenho o meu nome aceso no mundo espiritual, o nome Jesus Cristo tem o mesmo peso que o nome seu Antônio, seu Joaquim. Você está entendendo? Tem o mesmo peso. Tem o mesmo peso que no nome das pessoas que estão aqui, ó, Ana Paula, Carmen Maia, Igor Augusto. Tem o mesmo peso que Valquíria Oliveira, Glaucer Santo, Aurinete Souza, Denise Campolim. Você está entendendo? Tem o mesmo peso que Daniel, que todos. O nome de Jesus na boca de um homem, de uma mulher, que não tem o nome credibilizado no mundo espiritual, tem o mesmo peso que o nome de vocês e que o meu. O mesmo peso. Não tem peso nenhum. A pessoa vai falar, vai gritar, vai dizer, vai acontecer e nada vai se materializar. O que acontece na vida de um homem e de uma mulher que faz ele e ela ter credibilidade no mundo espiritual é a sua renúncia. Quanto mais você renuncia, mais o teu nome é aceso lá. Quanto mais você renuncia, mais o teu nome é conhecido lá. Quanto mais você renuncia, mais os demônios ficam sabendo quem é você, como eles disseram aqui, ó. Olha aqui, ó. Bem sei quem é Paulo. Satanás foi bem claro. Eu sei quem é Paulo. E ele não estava falando do Paulo, humano, comedor de vegetais. Estava falando do Paulo, conhecido no mundo espiritual. Do Paulo das batalhas de oração. Do Paulo que enfrentou naufrágio, Satanás tentando acabar com a vida dele e Deus não permitiu porque o nome dele era aceso lá. Do Paulo que a serpente pulou e mordeu o seu dedo, mordeu a sua mão e o veneno não foi capaz de tirar a sua vida. É esse Paulo que tinha o nome acendido lá. Então, não basta só conhecer ou falar do nome de Jesus. Nós precisamos ter o nosso nome aceso lá. Pelo contrário, nada vai acontecer. Pelo contrário, nós vamos simplesmente ser mais um no meio da multidão. Por que hoje, escuta o que eu vou falar para vocês, eu creio que você há de concordar com o que eu vou dizer. Deixa eu te pedir, gente, deixa o like aí, vamos romper esse algoritmo. Tem condições de nós fazermos essa live e chegar mais longe. Dá para dobrar essa audiência, hein? Você acredita? Aqueles que não deixaram o like, deixa. Você vai ver que a audiência vai subir. Escuta isso que eu vou falar aqui. Talvez muitos podem até não concordar, mas escuta. Por que nos dias em que nós vivemos, raramente se encontram homens e mulheres que expulsam demônios? Por que no dia em que nós vivemos, raramente se encontram homens e mulheres que arrancam as enfermidades dos corpos das pessoas em o nome de Jesus? Por quê? Porque nos dias em que nós vivemos, há muitos subterfúgios, há muitas técnicas para conduzir um culto ou uma reunião de fé
Há muitos manejos e manobras para conduzir um ajuntamento de pessoas, e essas manobras, você praticando elas, não precisa jejuar. Não precisa pagar preço. Basta você conhecer alguns versículos da Bíblia, basta você fazer alguns casamentos, né, de versículos, praticando a exegese, basta você simplesmente fazer uma montagem ali e pronto. Você vai trazer uma palavra de 10, 15, 20 minutos, vai mexer com o emocional das pessoas, vai fazer todo mundo chorar, pular e gritar, porque você trabalhou no lado sensível das pessoas e tchau, boa tarde, Deus está na tua vida. Aqui, demônio nem passa perto porque Deus está presente. Aqui demônio corta a volta, porque a unção de Deus está aqui. Aqui nós não mexemos com capeta, aqui nosso negócio é a palavra. Aqui não mexemos com capeta porque nosso negócio é com Jesus. Não é isso, não é isso. Isso aí é desculpa. Isso é conversa para boi dormitar, é conversa para enganar quem não conhece o evangelho na essência. Essa conversa é de quem não tem credibilidade no mundo espiritual, é de quem não tem nome aceso lá, então inventa essas desculpinhas para não bater de frente contra Satanás, porque sabe que não é uma autoridade espiritual para enfrentar o mal de frente. E aí fica inventando essas historinhas, essas desculpinhas. Aqui não tem tempo para capeta. Aqui nós não damos lugar e nem microfone para capeta falar. Aqui nosso negócio é só a palavra e adoração a Jesus. Que nada, conversa. Se ele tivesse autoridade, se ela tivesse essa grandeza de Deus, todo ser humano quer expulsar demônio. Não existe um pregador do evangelho, uma pregadora do evangelho que não deseja expulsar demônio. Expulsar demônio é uma das coisas mais gloriosas do evangelho. Curar enfermos é uma das coisas mais tremendas que existe. Não existe os discípulos que estavam em 70, quando voltaram maravilhados de ter conseguido expulsar demônio. Eu não estou falando de um qualquer, não. Estou falando dos discípulos de Jesus, que voltaram maravilhados de terem expulsado demônios. Expulsar demônios é uma coisa maravilhosa. Imagine, você coloca a mão e na autoridade do nome de Jesus e com o teu nome aceso no mundo espiritual, você manda e o inimigo das nossas almas é obrigado a obedecer. Isso é uma coisa gloriosa. Aí o cidadão vai dizer, não, o negócio aqui não é mexer com capeta, o negócio nosso não é mexer com o demônio, aqui é só palavra e adoração. Demônio nem passa perto aqui, nosso negócio é com Deus. Conversa, história, falta de nome aceso no mundo espiritual. Todo pregador quer expulsar demônio, toda pregadora quer expulsar demônio, todo crente que realmente conhece o evangelho deseja arrancar o diabo da vida das pessoas. Todo o homem e a mulher que conhece Jesus Cristo deseja arrancar enfermidade do corpo das pessoas. Mas por que isso não acontece? Falta de renúncia. Falta de nome aceso lá no mundo espiritual. E aí eu invento as minhas desculpas. Eu invento as minhas histórias. Eu invento os meus jargões prontos. Não, aqui não tem microfone para capeta. Você gosta de ficar entrevistando o demônio. Por quê? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Não, aqui não tem isso. Qual o problema? Na realidade, não é que você está priorizando palavra. Você não está priorizando. Você está sem nome aceso no mundo espiritual. Essa é a realidade. Você está sem nome aceso lá. E aí inventa as desculpinhas. Fica enchendo bexiga, enchendo linguiça na hora da reunião, tentando fazer o povo dar risada o culto inteiro, contando piadinha, historinha colorida. Você está entendendo? E se ajeitando daqui, se ajeitando dali, olhando no relógio para ver se o tempo está passando. E aí termina e o povo vai para casa do jeito que chegou. Muitos entram endemoniados e voltam do mesmo jeito para casa. Muitos chegam, sabe, totalmente enfermo, oprimido por forças tenebrosas e voltam do mesmo jeito para casa. O evangelho nos impulsiona à renúncia. O evangelho nos leva a nós renunciarmos. E quando renunciamos, automaticamente somos conduzidos a esse caminho de bater de frente contra o mundo espiritual tenebroso, de bater de frente contra as trevas. Eu pergunto para você que está me acompanhando aqui, você nunca passou na sua cabeça você expulsando o demônio da vida de pessoas e essas pessoas caindo de joelho dizendo, eu quero aceitar Jesus através da tua oração? Nunca passou na sua cabeça você entrando em um hospital
indo lá na UTI, na CTI, nos quartos de pessoas cancerosas, desenganadas, e você colocar a mão, expulsar, só de falar me arrepia. Colocar as mãos na cabeça da pessoa, expulsar o mal, e a pessoa sair daquele leito de morte e testemunhar: Jesus me tirou daqui, através da oração dessa mulher, através da oração desse homem. Nunca passou isso na sua cabeça? Pastor, na minha cabeça não. Você é crente? Você é convertido? Convertida? Você é uma pessoa que aceitou Jesus de verdade e isso nunca passou na sua cabeça? De você entrar dentro de um hospital e colocando as mãos na cabeça dos enfermos e os enfermos se levantando, curado por Jesus através da sua oração. Você é convertido, isso nunca passou na sua cabeça? Hã? Você é uma pessoa que aceitou Jesus de verdade, se arrependeu dos pecados, o Espírito Santo mora dentro de você e nunca passou na sua cabeça você chegar diante de uma pessoa endemoniada e libertar essa pessoa e ela aceitar Jesus e ser fiel a Deus até a morte? Nunca passou? Não, pastor. Reveja o seu cristianismo. Reveja o seu cristianismo. Reveja a sua conversão. Porque um dos primeiros desejos que o Espírito Santo coloca dentro de um homem e de uma mulher, quando esta pessoa se converte de verdade, é esse desejo de ajudar pessoas a se escapar das garras de Satanás. Esse é um dos primeiros desejos que brota dentro do ser humano quando ele e ela se convertem de verdade. Que desejo, pastor? O desejo de ajudar pessoas a se encaminharem na presença de Deus. Se esse desejo não está aí, alguma coisa no meio desta conversão aconteceu. E aí a pessoa se converte, o tempo passa, se torna um pregador, se torna uma pregadora, e como que esse desejo morre? Não, agora eu não mexo no negócio, não é mexer com capeta, não é orar por doente, Deus deixou a medicina para curar os enfermos. Não, meu amigo, é desejo. Tem gente aqui me acompanhando, e pessoas que irão me acompanhar, que já sonhou e chega a sonhar com isso. Por quê? Porque, meu amigo, é o próprio Deus trabalhando dentro de você. É o próprio Deus trabalhando no seu interior. Não existe conquista maior para um homem, para uma mulher que se converteu, ajudar outra pessoa a se escapar de Satanás. Ajudar outra pessoa a se escapar do maligno. E para isso acontecer? Para isso acontecer, eu preciso da moeda de troca no mundo espiritual, que é a renúncia. Sem renúncia, não tem como isso acontecer. Não tem como. Não existe como. Eu posso ser pregador sem renúncia, posso ser cantor sem renúncia, posso ser carregador de uma Bíblia sem renúncia, mas eu nunca vou ser um canal de bênção ao ponto de ajudar pessoas a sair do cativeiro de Satanás, de tirar pessoas do leito de morte, da enfermidade, sem essa moeda de troca chamada renúncia. E eu quero, dentro desse comentário de renúncia que eu estou te passando aqui, dizer a todos, olha quanta gente escrevendo aí que já sonhou, que já teve sonhos expulsando demônios, né? Que dentro dele e dentro dela está aceso. E o que é isso? É um dos grandes sinais de que você é convertido. Isso não é de se espantar, não. Isso aí é natural na vida de um homem e de uma mulher convertida. O que é de se espantar é a pessoa falar que é convertida, falar que tem Jesus na vida e nunca passou isso na mente, de expulsar um demônio da vida de alguém, de ajudar alguém a se escapar das garras do maligno, de orar por alguém que está prestes a morrer e essa pessoa se levantar da morte. É estranho uma pessoa que está no evangelho, né, que está no evangelho, nunca ter passado isso na mente. E aí vem a pergunta: tem ou não tem muitos que diz que estão no evangelho e isso não passa na sua cabeça? Tem, pastor. Por quê? Porque não estão no evangelho. O evangelho, ele se manifesta na minha vida como na sua, como na vida de todo mundo. Não existe ser humano diferente, alma diferente. Todo mundo é igual. Todo mundo tem uma alma. Todo mundo é dotado dos mesmos sentimentos. Uns afloram mais o sentimento, outros conseguem mais equilibrar e controlar. Mas todo mundo. Você está entendendo? Todo mundo. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Entendeu? Pastor, o Antônio está perguntando, pastor, o que é versículo isolado? Versículo isolado, o Antônio, é eu
por exemplo, pegar isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Isso aqui é um versículo isolado. O verso de número 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheça Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Isso aqui é um versículo isolado. Porque esse versículo não resume todo o contexto da história. Se eu pegar só esse versículo, eu posso formar heresias em cima desse versículo. Eu posso formar enganos e mentiras e Satanás se prevalecer de mim em cima de eu usando só esse versículo. Para mim, entender, eu preciso ler o verso, pelo menos 2 versos anteriores e 2 versos posteriores. Aí fica compreendido. 2 versos anteriores começa dizendo: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Aí eu entro no verso 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheça Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Verso 16. E saltando nele o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nu e ferido fugiram daquela casa. E foi isso notório em todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como grego, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, se eu pego só esse versículo isolado, eu não tenho uma base para mim falar do que realmente é o significado desse texto. E é aqui que surgem muitas heresias, muitas falsas doutrinas, né? Que a pessoa pega um versículo e diz: Deus me mostrou e falou que é para todo mundo obedecer isso. Você está entendendo? Essa é a grande realidade. Você conseguiu compreender, gente? Agora deixa eu falar para você. Por que eu estou te falando de renúncia? Por que eu estou dizendo para você da moeda de troca no mundo espiritual? Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos aqui para entrar num grande jejum. E eu vou falar para você desse jejum, eu quero orar por você agora e já vou falar do jejum. Abra sua mão. Eterno, em o nome de Jesus, capacita homens e mulheres para esse grande desafio de oração e jejum, de buscar na tua presença essa grandeza de ser conhecido no mundo espiritual, de ser e de ter o nome acendido lá. Abençoe a todos e derrame da tua graça, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.